Aqui é política, é história, é emoção. Aqui é nós. Boa noite, rapaziada. Estamos começando mais um episódio dessa terceira temporada do nosso podcast. E por incrível que pareça, é o nosso último episódio dessa temporada. E para comemorar o sucesso do nosso podcast, um ano do nós chamamos aqui, mudamos um pouquinho o cenário, né? Convidamos aqui duas pessoas super importantes, dois amigos queridos, mas que acima de tudo são pessoas que têm um compromisso muito grande com essa cidade e trabalham todo dia para construir uma cidade melhor para todo mundo. Eu vou conversar com minha amiga Ana Paula, ela que é diretora do coletivo MCIT, e com meu parceiro Monteiro de Souza, que é professor e filósofo. Boa noite a todos vocês aí, sejam bem-vindos. Aninha, Monteiro. Fique à vontade, velho, falar, se apresentar, quem é você. Vamos começar primeiro pela apresentação, né? Para a pessoa poder conhecer. Pode começar por Ana, Monteiro, é tranquilo? Com certeza. É de boa? Então, Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou diretora da MCIT, juntamente com Fábio e mais algumas outras pessoas que participam com a gente desse projeto. Para mim é um privilégio estar aqui, eu fico muito feliz, agradeço pelo convite. E estamos aí, né, pela luta, para cada vez mais a gente conseguir levar a nossa cultura, mostrar para as pessoas que nós temos sim talento, nós temos conhecimento, nós temos sabedoria. E é isso. Mais uma vez eu agradeço. Pois bem, eu sou Monteiro, professor Monteiro, sou professor de filosofia, pós-graduando em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E esse trabalho que o meu querido irmão Edivaldo faz é muito importante, na verdade, para trazer consciência para a população de Camaçari. Nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos aqui para sermos servos ou escravos de ninguém, mas ter a nossa liberdade e a autonomia da libertação. Isso é muito importante. Isso é importante falar sobre isso, né? E aí eu lembro que a Grada MC fez um evento muito bacana agora no dia 18, não foi? Dia 20? 23, 26. Alguma coisa assim, né? 26, não foi? 26 de novembro, né? Ali no Positinho. Que juntou uma galera boa, né? Uma galera da comunidade do hip hop, do rap, do trap, Sim. uma juventude negra, pô, assim. E pra poder celebrar a vida também, né? Lutar, denunciar o racismo. Qual o balanço que você faz assim, daquela atividade? Eu participei, Monteiro estava lá, eu assim achei maravilhoso, bicho. Sim, aquele evento foi uma batalha árdua para quem estava, né, por trás, nos bastidores, foi uma batalha muito grande, mas nada para a gente nunca foi fácil, né? Então não seria agora. E quando a gente luta para ter um lugar de fala, para ter um espaço, se torna um pouco mais difícil, porque as pessoas ainda não se acostumaram a ter pretos no poder, pretos no comando, pretos delegando, e sempre a gente na função de obedecer, de servidão e de, né, baixar a cabecinha e ir lá. E a gente mostrou que a gente tem potencial, né? Algumas pessoas cantando, outras rimando, outras fazendo poesia, outras fazendo palestra, fazendo chorar, né? Então, foi uma batalha muito árdua, mas valeu muito a pena, foi gratificante ver aquele povo todo ali reunido e mostrando seu talento e lutando por uma causa em comum. Foi, apesar de todos os percalços, né, que todo evento tem, mas num balanço geral ele foi bem produtivo e a cabecinha já tá rodando pro próximo. Já motiva para fazer outra coisa, né? Já. Quando dá certo, né? Que, né, Monteiro? Já motiva. Você estava lá, fez uma palestra maravilhosa. Qual a sensação de participar daquela atividade, irmão? Olha, Você fez uma fala tão boa que Paula chorou e tudo, pô. Quando eu olhei pra Paula, falei, Monteiro, o que é isso, Monteiro? E eu Ela tentando, tá chorando, irmão. e a beleza escorrendo, tentando limpar, mas não funcionou não, mas foi lindo. aquele evento do dia 26, o nome já começa pelo nome, o evento já começa pelo nome, Consciência de Cria. Você já percebe o intuito daquele evento, trazer consciência para quem e para quê? Levar consciência para as pessoas da comunidade. Você tem um movimento musical, que é o rap,
Esse movimento musical nasce a partir de um grito de revolta contra a elite dominante. A elite dominante que dizia que qualquer coisa que viesse do preto não poderia ser considerado arte. O que era considerado arte? Você tem, quando a pessoa queria estudar arte, queria escrever poesia, escrever alguma coisa, ela ia para onde? Escola de Belas Artes. Escola de Belas Artes aonde? Na Europa. E o que é que a Escola de Belas Artes ensina? Que apenas aquilo que é produzido pela Europa pode ser considerado como arte. Está completamente errado. E a música que eles tinham era a música europeia, a música branca, que era considerada a música verdadeira, a verdadeira arte. A verdadeira música, né? Sabe o que é que o povo preto faz? Pô, a gente tem que ter alguma coisa que seja nossa, característica nossa, mas que não seja de modo algum visto como algo elitizante, assim como o é o pensamento europeu. Quando a Paula, o Fábio apresenta esse tipo de evento, consciência de cria, você percebe, o intuito é justamente levar a arte negra, a vivência negra, a cultura negra, mostrar que o negro existe para também produzir aquilo que ele quer, a sua própria autonomia, a sua própria liberdade. E assim, você fala uma coisa muito importante, Monteiro, porque essa ideia de que tudo que o negro produz, e até o próprio negro é de segunda classe, uma coisa que vem da escravidão, ele perdura até hoje, né, Paulo? Com É certeza. uma dificuldade muito grande para você fazer as pessoas entenderem que a música da periferia é uma música legal, que a roupa que a galera veste é uma roupa legal, que a comida que rola na periferia é uma boa comida. Eu vi esses dias mesmo que o cara elegeu aí o caruru como a pior comida do mundo. Ele não comeu carne, É. ou ele comeu errado. É uma sacanagem, bicho. Com certeza. Bem, quer dizer, eu falei, quem foi que elegeu o caruru como a pior comida do mundo? O organismo europeu. Fora do Brasil. Vai ver que o caruru que ele comeu foi o mesmo que a mesma pessoa que fez o caruru para ele foi a que fez o vatapá de frango que estão fazendo agora, o vatapá de frango, a mesma pessoa, né, que fez o caruru e ofereceu. Então, por isso que ele não gostou, então tá explicado, né? Então, assim, tudo que vem da gente pros caras não presta, não serve. Aí eu falei assim, mas será possível, meu Deus do céu, que até o cara, o pobre do caruru. E aí eu lembro que meu irmão falava comigo assim, quando eu vi, Júnior, eu até pensei que era só o caruru, que o cara comeu só o caruru e chegou à conclusão de que o caruru é a pior comida do mundo. Mas não, é o prato completo. Caruru, vatapá, o arroz, o frango, a farofa. É o prato completo, quer dizer, nada serve. Você tem um desprezo àquilo que o negro produz. Em sua totalidade. Em sua totalidade. Que nada salva. Nada salva. Nada salva. Nada salva. É um negócio bem doido, né, velho? Você vê, por exemplo, né, o negro, historicamente, ele é visto como aquele cara que só vai fazer trabalho braçal. Ele não pode fazer trabalho intelectual. Barão de Mauá, segundo império, ele recebeu a ordem de Dom Pedro II de construir a primeira rodovia do Brasil. Dom Pedro II vai, toda a elite branca está lá. O que é que o Barão de Mauá faz? Pega uma pá, ele diz: Imperador, seja o primeiro a iniciar a obra. O que é que Pedro II faz? Ele fica parado assim, olhando. Como? E aí ele te para e fica. O cara tá pegando uma pá, um instrumento de uma pessoa negra e dando para o imperador. Hoje um presidente vai participar da inauguração de um álbum. Vocês não vida, mas é o primeiro a pegar na pá. É o primeiro. Quando o Barão de Mauá fez aquilo, ele era um antirracista, realmente, o Barão de Mauá, contra a escravidão, ele era a favor da abolição. Quando ele oferece, o povo ficou pasmado. E ele repetiu lá meses depois com o Dom Pedro. Aquilo ali foi tipo uma revolução, entre aspas, de uma pessoa branca de alta elite, que quando iniciou a construção da Estrada de Ferro fez questão de comprar vários escravizados nas mãos de outros senhores. Ele comprou esses escravizados, dava a carta de alforria a eles e contratava por um salário. Contratava. Mas o negro sempre foi visto como trabalhador braçal, exclusivamente trabalhador braçal. O negro para quê? Apenas para receber escotado nas costas. Porque o negro ele sempre foi só um corpo, né? Nunca foi uma mente pensante, nunca foi uma cabeça. Sempre foi apenas o corpo. Então,
Para que você quer o seu cérebro? Negro não usa o cérebro, ele não nasceu para usar o cérebro, ele nasceu para usar o corpo, a força física, né? Quantos negros já idosos, qual era o tratamento deles? Porque não serviam mais para aquele tipo de trabalho. Quantas crianças que nasceram com problemas e deficiências, o que é que eles faziam com essas crianças? Porque com as crianças deles, eles escondiam em quartinhos que não podia sair, ficava ali, e muitas vezes ninguém dentro da grande sociedade sabia da existência dessas crianças doentes. Mas e com as crianças negras? Com as crianças que já nasciam escravizadas, porém não serviam ao ver deles para o tipo de trabalho braçal. Então, o que era feito dessas crianças? Tá aí um mistério, né? Pergunta, Mistérios Sabe da que meia-noite. é uma boa pergunta que assim, eu nunca li nada sobre isso e nunca me questionei sobre isso. Porque em algumas culturas, crianças que nasciam com algum defeito, elas eram inutilizadas, né? Eram mortas, né? Eram assassinadas porque não servia para ajudar no processo da sociedade. Mas nessa questão do processo da escravidão, realmente eu nunca li nada sobre isso. Realmente eu nunca me atentei o que acontecia com essas crianças que nasciam com algum tipo de transtorno, de desvio, de problema. O que é que essas pessoas faziam dessas crianças? Era alguma coisa sobre isso para você? Olha, é, eu vou contar duas histórias. Eu gosto muito de saber a história, né? É bom, é bom. Veja bem, o tratamento dado a uma criança branca era completamente diferente do tratamento Claro. da criança negra. A criança branca, ela já nascia, digamos assim, predestinada. Ela nascia predestinada a ser o quê? A ser um professor, a ser Médico, governador, advogado. médico, advogado. A criança negra era predestinada a ser escravizada. Quando você tem, por exemplo, a lei do ventre livre, 1871, aqueles que nascem de escravizadas são livres. Só que não. O que é que acontece? Essa pessoa só poderia ser livre depois que completasse a maioridade. Enquanto isso, ou primeiro, ela ficaria na mão do Estado enquanto criança, ou ela continuaria com seu senhor e não poderia trabalhar. Isso acontecia? Não. Ela era forçada a trabalhar. Ficava lá, tinha que ficar com a mãe, mas era forçada a trabalhar. A história do Congo belga, Rei Leopoldo II, século XIX, invade o Congo, dizendo que estava levando a civilização, pega crianças forçadamente, crianças negras, para incluir em seu exército, e o treinamento era tão pesado, mas tão pesado, que essas crianças simplesmente morreram, às vezes com um mês, criança no exército, criança. E não apenas isso, eles esquartejavam os corpos dessas crianças. Esquartejavam. Tem uma cena que é surreal de um pai sentado olhando para o corpo da criança esquartejada. Soldados do rei Leopoldo II da Bélgica chegavam e esquartejavam aquelas crianças. Por quê? Simplesmente porque não fez o trabalho direito. Foi o trabalho, sei lá, matar um elefante para arrancar as presas. Não conseguiu, tem que morrer. É inacreditável o negócio desse tratamento para a criança no passado, para uma criança negra, era completamente diferente. E mudou alguma coisa hoje? Traz aqui pra gente, mudou alguma coisa? É complicado, né? A gente vive numa realidade muito complicada. E Paulo falou uma coisa assim, que essa coisa do olhar de que o negro é só o corpo, e essa é uma coisa tão enraizada, né, na sociedade, e isso faz com que até os próprios negros, em certa medida, se apossou dessa ideia. Se apossou dessa ideia. É difícil você convencer um jovem de que ele precisa fazer uma faculdade. A primeira coisa que ele quer é arrumar um emprego, trabalhar. A primeira coisa que ele pensa. Eu sei que tem a ver com a questão social, a questão econômica, para ajudar em casa e tal. Mas eles têm uma dificuldade, para eles pensar é pior do que fazer um trabalho braçal. E aí a gente tenta mostrar na sala de aula, conversar com eles e dizer, rapaz, o filho de não sei quem está sendo construído para pensar a sociedade que você vai viver. Aí você vai deixar o cara pensar o lugar que você vai viver, você não vai pensar junto com ele, você não vai colocar um pouquinho da sua ideia, daquilo que você pensa sobre essa questão. Então, a nossa galera, de certa forma, o racismo é uma coisa tão bem elaborada, tão bem estruturada, que capturou até, em certa medida, alguns negros. Alguns negros foram capturados por essa ideia, ao ponto de nem enxergar que existe um racismo contra ele próprio. Na sessão da Câmara de Vereadores,
um vereador negro, o vereador Ivandel, chegou na sessão e disse: eu sou contra as cotas, eu nunca sofri racismo, eu cheguei onde eu cheguei porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que mais lá. Quer dizer, eu estava na sessão, né? As pessoas me contaram depois que se eu estivesse lá, e aí talvez o negócio não tivesse muito legal. Fui convidado até, mas resolvi não ir. E aí o cara chega na sessão, um homem negro, poxa, chega na sessão e fala isso. Pronto. Ele é um cara, ele é uma vítima, ele foi capturado por essa ideia. Mas só que, ao mesmo tempo, ele também é um algoz. Sim. Porque ele está no espaço de poder. E o racismo não é sobre ele. É sobre ele também. Não é Monteiro. Porque ele não sofreu. Mas quantos irmãos negros sofreu? Quer dizer, ele não sofreu na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Né? Mas quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas foram violentadas, teve seus direitos negados, foram sacaneadas, foram humilhadas, né, apenas por ser negro, sabe? Então, assim, essa coisa de a gente tentar vencer essa ideia de que o corpo negro, que o negro é só o corpo. Eu lembro de uma reportagem uma vez que falava que os empresários de futebol chamavam os meninos negros como animais. Porra, esse aqui é um jaguar, é rápido. Era assim. Esse aqui parece um gorila, é forte. Eles tratavam os jovens negros, os adolescentes negros que estavam despontando nas bases, os meninos recebiam o adjetivo de animais para comparar as qualidades físicas que aqueles jovens tinham. Animalizados. Não acredito nisso. Sério. Tem um outro. É outro dia isso aí, né? Eu quero indicar um livro aqui que eu gosto muito. O nome do livro é A Deseducação do Negro, escrita por Carter Lewis. Já conversou sobre A conversão de raça perspectiva. logo no primeiro capítulo do livro. Comprei até, comprei, se não ainda não, mas comprei. Carter Woodson, ele vai dizer assim, ó, o negro, tocando nessa questão de Vandé, o negro, ele é ensinado a aprender a cultura europeia, ele é ensinado a aprender a mitologia grega, ele é ensinado a aprender a cultura hebraica, ele é ensinado a aprender a cultura nórdica, mas ele não é ensinado a aprender a sua própria ancestralidade, a sua própria cultura, a sua própria história. O negro é ensinado a procurar entender, na verdade, a África amaldiçoada. Tudo isso por um processo histórico, que isso é uma construção. É uma construção. Eu sempre falo isso. A república que nós estamos hoje, essa república que nós estamos, que gozamos da liberdade que temos, ela nasceu contra a pessoa negra. Verdade. A república nasce do ódio da elite à pessoa negra. Os negros, na verdade, não teve participação nenhuma, participação social nenhuma na formação da República. Foi um golpe militar de uma elite que estava irritada com as leis que estavam surgindo contra a escravização. As leis abolicionistas, como a lei do ventre livre, a lei Extraordinário. não, essa também, mas a que proibiu o tráfico negreiro aqui no A Brasil. lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, exato. A lei Eusébio de Queiroz, eles estavam ficando irritados, a elite. E o que é que eles fazem? Já que o imperador está tentando abolir a escravidão, vamos fazer o seguinte: a gente vai chegar, apoia a República e pega esses negrinhos e bota tudo para a margem da sociedade. E o que é que vai surgir com essa margem da sociedade? As favelas, né? Vai surgir por causa disso. Então a República nasce desse ódio à pessoa negra. E a gente, nós que somos negros desde criança, somos ensinados que racismo não existe, somos ensinados que a África é um continente amaldiçoado por Deus, a gente pisa os pés A minha infância foi assim. Eu não me lembro de um único professor no meu ensino fundamental que tenha me ensinado alguma coisa sobre racismo e sobre África. Agora eu me lembro muito bem quando eles iam falar do Egito. Eu me lembro. E o Egito sempre embranquecido. O Egito é sempre branco, né? Quando eu falar do Egito, não é farol, todo mundo branco. Mas, porra, os egípcios conheciam a si mesmos, sabe como? Kemet. E Kemet significa o quê? Comunidade negra. Os próprios egípcios se reconheceram como negros e viu o cara dizer que eles não eram.
aí você tem um apagamento histórico. Ou seja, você tem uma mudança de memória. Você muda a memória daquele povo que está sendo escravizado e constrói a memória da elite e faz com que aquele povo que está sendo escravizado aceite a memória da elite. E quando aceita, a gente não vai querer revolução. A gente não vai querer lutar contra o racismo. A gente acaba se acomodando. Por vontade própria, não. Porque existe um peso em nossas costas que quer nos destruir sempre. E aí, Paula, e assim, é um trabalho, né, que vocês fazem na MCIT, né, de tentar reverter, É, descolonizar a mente dessa galera, né, velho? e é um trabalho complicado, porque, assim, até nós mesmos, né, às vezes a gente se pega tendo algum tipo de pensamento que, de uma forma ou de outra, foi colocado na nossa cabeça e que a gente acredita, por mais que a gente diga que não, mas lá no nosso subconsciente, aquilo que a gente aprendeu, como o professor falou, desde criancinha, aí vem, poxa, mas se eu for ali, não vai dar. Pô, vamos ver, quem que é mais bonitinho para estar na frente? Quem que é mais arrumadinho para estar na frente? Quem que sabe se comportar mais? Mas o que é se comportar? É falar, como a gente estava ali, né, falando um pouquinho antes, é aquela pessoa engessada, é o médico que fala o mediquês, é o advogado que fala o juridiquês, que ninguém entende nada e ninguém sabe. Poxa, se você vai falar para os seus, fale como os seus. Se você vai falar para uma pessoa que não tem uma dicção e uma eloquência maravilhosa, pô, chega para ele e fala, e aí, pô, bora desembolar isso aqui. E ele vai entender. Então, para a gente tirar esse pensamento até da nossa própria mente, até da nossa própria cabeça, é complicado. Eu vim no caminho, né? Tenho minha testemunha ali, eu falei, gente, o que é que eu vou falar? Oh, Tanta coisa pra você falar. dois homens que são cabeção, que sabe tudo. Eu vou falar o quê? Eu não entendo, eu não sei direito. Então, até esse receio, esse medo que a gente tem de chegar e de falar, eu não preciso saber o tanto de história que o professor sabe para eu falar que aqui também dói, É a sua vida, velho. sabe? É a sua... Mas saber a história também é ótimo, porque quando eu sentar para debater com alguém e a pessoa chegar para mim e olhar e falar, mas você sabe que o povo do Egito é branco? Eu falar, você viu isso aonde? Você tá enganado. Vá procurar estudar, porque a gente procura, então, até para a gente entender e a gente aprender, e para trazer tanto para quem já é mais velho que a gente, e para quem é mais novo, porque eu vejo hoje em dia, quando a minha filha era pequena, que ela procurava uma princesa da Disney para ela ser, não tinha nenhuma, porque ela não se identificava com nenhuma. Aí apareceu Valente, uma que ela é branquinha também, sabe? Mas não é tão branca quanto a Branca de Neve. Já uma já, amenizada. já jogou um pouquinho de corante nela, aí aquele cabelinho ruivo lindo, cacheado, ela, mãe, eu sou a Valente. Mas eu não preciso, eu entendo e eu acho válido toda forma de inserção da galera negra, mas eu acho que não precisaria a gente pegar uma Ariel e fazer ela uma Ariel negra. Vamos contar a história das rainhas e das princesas pretas, porque elas existem. Eu não quero que tenha Preta de Neve. Eu não quero a Ariel preta. Eu quero saber a história de uma rainha africana preta. Eu quero a história dela, porque a gente não sabe. Se você perguntar a qualquer adolescente hoje, fala o nome de uma rainha. Elizabeth. A rainha Betinha. Mas só existiu ela até hoje de rainha? Não! Caramba, tem tanta rainha e rei preto e que fez história e que foi maravilhoso para sua época, para sua geração, para o seu povo. Bota esses nomes no na nossa grade, no nosso currículo escolar, para a gente poder aprender, porque até isso dos professores é tirado. Você tem que ensinar sobre aquilo, o seu tema vai ser aquele, é esse cronograma escolar que você tem que seguir. Então, eu não posso cobrar do professor, eu não posso cobrar de você que chegue na sala de aula e dê uma aula maravilhosa sobre a história dos negros e de toda a ancestralidade, sendo que o governo lhe deu aquela cartilha para você seguir, você tem que fazer aquilo ali, porque é cobrado.
Entendeu? Tem Eu um já chefe, tive né? Tem um chefe. isso. Para os alunos, o professor é o chefe, mas tem o chefe do Tem um chefe do chefe. Então, eu acho que é difícil para a gente, para mim, para Fábio, para todo mundo que está nesse projeto na MCIT, de colocar tanto na nossa cabeça quanto na cabeça dos outros jovens que a gente pode fazer, a gente é capaz de fazer, a gente está aprendendo, mas o pouco que a gente sabe, a gente também está disposto a ensinar e abrir espaço, abrir lugar, porque a gente não vê. A gente não vê. Se a gente não tomar na marra, de boa vontade ninguém dá. Então, é difícil, mas é gratificante. Então, até esse espaço, né? Uma vez eu também tive falando assim, que te falaram, porque você não convida um branco, só vai ler. Pô, meu irmão, meu podcast é para preto. Se você quer um podcast para chamar branco, faça o seu. É isso aí. Eu nunca Quer para chamar branco, faça o seu. Eu ouvi isso numa reunião que a gente teve lá na Mangaba e ficou na minha cabeça. Poxa, ele já tem tanto espaço, até um espaço que a gente quer impor, que a gente os caras querem tomar. Colocar, quer a força. Poxa, é complicado, mas eu acho que a gente não conseguiu tudo, mas a gente vem conseguindo coisas e parece que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, mas assim, né, a gente vai conseguir chegar e se a gente não desistir, né, porque tem muitas pessoas que olham. A gente, eu aprendi uma coisa, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Não adianta você falar e o seu exemplo ser totalmente diferente daquilo que você fala, daquilo que você prega. Ele falou sobre ser ensinado que a África é um país amaldiçoado por Deus. Eu aprendi isso na igreja. Eu vim da igreja e eu aprendi isso. Imagine para mim, uma pessoa preta, saber que a marca de Caim, que Deus colocou nele como maldição, é ser preto. Eu já ouvi isso, eu aprendi isso. Eu levei minha filha para a escola bíblica uma vez. Eu gosto de frequentar a igreja, né? Eu acho que a igreja é um lugar importante. Demais. Né? E aí eu levei minha filha para a escola bíblica uma vez. Aí quando chegou lá na escola bíblica, as cores. O que as cores significam? Eu não tô muito bem lembrado, mas se não me engano, acho que o branco significava esperança, ou era paz, alguma coisa assim. O verde acho que era a esperança. O vermelho era a vida, alguma coisa desse tipo. E o preto era o pecado. Aí eu olhei pra minha esposa assim e falei, pai, tem como não, velho. Aí não dá. A Maria vem na escola bíblica, não, pô, porque essas coisinhas pequenas que a gente vai colocando na cabeça das crianças, das pessoas, as ideias de que, pô, se a mina vê, se o preto é a cor do pecado, quando ela olha pra mim, eu sou o pecado em pessoa. Se a cor do pecado, quando ela olha pra mim, eu sou o pecado em pessoa. Eu não sirvo pra absolutamente nada. Né? Então, há essa revolução que a igreja também precisa fazer. Eu acho que a gente também precisa, Monteiro, né, também ocupar esses lugares para discutir com essas pessoas. Eu acho que falta a igreja, de certa forma, também se ocupar dos debates da sociedade. A igreja é muito distante da sociedade. Né? A coisa é muito pronta, né? A igreja não se aproxima muito do que a sociedade está discutindo, dos problemas que a sociedade. Os caras estabeleceram uma doutrina, e aí, se você se encaixa naquela doutrina, Céu. você tá no céu. Se você está fora daquela doutrina, você está no inferno. Mas ela não discute os problemas do dia a dia da sociedade. E você falou que você vê na igreja, foi só para poder complementar a sua fala dele. Sim, sim. E, assim, eu agradeço muito, eu sou muito, muito, muito grata à igreja, gosto demais, 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 demais. Assim, por tudo que eu vivi, tanto de bom quanto de ruim lá, não me cabe. Mas eu acho que dentro do céu e em uma comunhão com Deus, e eu acho isso muito individual. Eu aprendi na igreja a não respeitar a religião alheia e saindo eu aprendi que existem muitas pessoas maravilhosas que não estão lá dentro e não se assemelham em nada àquelas pessoas que estão lá dentro, mas lá dentro também tem pessoas muito boas e eu acho a religião um debate um pouco complicado, mas com relação a
a essa questão racial, o que eu aprendi lá dentro não foi bom, não foi. Eu tive um pastor excelente lá do São Caetano, em Salvador, o pastor Gilson. Ele é negro, policial, um cara fora de série, mas ali naquele meio tinham pessoas que tinham ideias diferentes e que, assim, por trás falavam coisas e em outras também que eu estive. Então, eu aprendi a ouvir e silenciar e ficar comigo me perguntando, poxa, mas tá, eu sou filha de Deus, mas eu sou pecadora que não caí, que eu sou preta, mas porque tem um pastor preto na igreja, então ele é uma pessoa que tem que ter. Então isso cria uma loucura na nossa cabeça em vários âmbitos, seja na religião, seja fora dela, seja na escola, seja entre seus amigos. Então é muito complicado a gente pegar uma pessoa com a mente fechada dentro desse círculo de o negro é pecado, é da cor do pecado, como era a novela, é da cor do pecado, o homem negro ele é sexualizado porque é um negão isso, um negão aquilo. Então, mudou um pouco, mas continua o negro, o homem, especificamente negro, falando agora, ele não é uma cabeça, ele continua sendo só um corpo. A diferença é que a chicotada agora é dada de outra forma. Ele é massacrado agora de outra forma. E alguns já foram capturados, como você falou, de uma tal forma que eles até acham o máximo ser chamado de o negão. A menina vai pegar o negão, vai fazer o negão, vai não sei o que no negão. A negona só presta para ter aquele corpão e o gringo vir, o gringo olhar, e sabe? Então é complicado para a gente tirar isso tanto da nossa cabeça quanto da cabeça dos outros. E essa coisa que Ana fala da. Chama Ana, vou chamar Paulo, não tem problema, né? Não tem problema. As duas sou eu. Então pronto. É duas em uma. Em personalidades diferentes, mas as duas sou eu. Somos dois, então. Então, assim, essa coisa da. Né? O movimento. Já até falei sobre isso com você. O movimento protestante é um movimento que vai aproximar Deus das pessoas. Mas chega um momento que se cria um sistema, uma doutrina, um mecanismo que também, de novo, já afasta Deus das pessoas. E dentro desse mecanismo se inclui aí o racismo. Né? Então, assim, eu queria que você falasse comigo. É que de vez em quando abre a boca assim, poxa, é muito bom, né? Tem um livro que eu já indiquei também, que é a Teologia Negra. Esse livro é caro pra caramba. Esconde, né? É isso. Me interessei, já sabendo que é caro, se alguém tiver para me emprestar. Né? Não falei não, isso aí. O Antônio, cara negro, pastor batista, ele chega na década de 60, não queriam antes, né, quando ele ainda era um jovem aspirante a pastor na Igreja Batista do sul do estado de sempre racista, não queriam permitir que ele entrasse no seminário para ser sagrado pastor, porque era negro, seminário branco. Mesmo assim, ele lutou e a igreja permitiu que ele fosse estudar no seminário, mas depois não queriam fazer a colação de grau dele nem dar o título de pastor. Depois de muita insistência, deram a ele. Ele foi o cara que na década de 60 criou esse nome, Teologia Negra. E, inacreditavelmente, ele chega e diz assim, Deus é negro. Deus é negro. O ano passado eu cheguei e gravei um vídeo, Deus é negro e travestido. Esse vídeo deu de quadro. Deus vai ser. Deus é negro, Deus agora tem cor. Olha, o argumento de James Cone. Quando a gente coloca uma cor em Deus e diz que Deus é negro, automaticamente aparece uma turba de gente branca dizendo que Deus não pode ter cor, que Deus é espírito. Mas olhem as pinturas sacras da Idade Média para cá. Deus é que cor, Jesus é que... Olhem a história. Deus é homem ou mulher? Deus não tem gênero, Deus não tem sexo. Mas como é que a gente se refere a ele?
Como é que a gente se refere a ele, né? Eu já estou colocando masculino. masculino. Se Deus não tem gênero e Deus não tem. O que é que a história o consagrou como um homem branco, barbudo, extremamente severo, ligado única e exclusivamente à objetividade da lei? Sendo que Jesus era um cara que era a favor da subjetividade da lei. Jesus não chegava e dizia assim: ô Edvaldo, é o seguinte, você guarda o sábado, tu vai pro inferno. Jesus chegava pro fariseu e dizia assim: ó, é o seguinte, ninguém vai guardar sábado aqui não. Estão a fim de comer milho no sábado, coma. Tá com fome, coma. Acabou. Jesus já chegava para Paulo, é o seguinte, ou tu se torna subserviente aos caprichos do homem, ou tu vai pro inferno. Você não pode ser uma mulher livre, não. Naquele tempo era esse tipo de pensamento. Jesus chega com a mulher em pleno meio-dia em Samaria, encosta na mulher que era considerada prostituta, Jesus chega perto dela e aí, Jesus sozinho, coisa que era proibida. Jesus conversa com a mulher, coisa que era proibida. Jesus dialoga com a mulher, coisa que era proibida. Jesus escuta a mulher, coisa que tu para não escutar uma mulher. Jesus senta ao lado daquela mulher. Quando James Cone diz que Deus é negro, ele aí amplia o leque. Deus é negro a partir da sofridão. Deus está de olho naquele que sofre, a pessoa negra. A pessoa negra sente, historicamente, a dor desde a colonização. Então Deus se coloca a mercê, à vontade daquele que sofre. E quando Deus se coloca à vontade daquele que sofre, então, aí James Cone amplia. Então Deus também é contra o machismo, Deus é contra a misoginia, nós temos que lutar a partir da negritude de Deus pela liberdade da mulher. A partir da negritude de Deus pela liberdade da comunidade LGBTQIA+. Porque são pessoas que também sofrem. São pessoas que também sofrem. E quando Deus se coloca, a Bíblia apresenta a Deus como aquele que está ao lado dos que sofrem, velho. Leia os 12 profetas menores. Melhor ainda, Malaquias, sabe? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, sabe? O povo chega assim, normalmente o pastor está lá, né? Gente, vamos dar o dízimo, se você não der, você vai ser amaldiçoado, o demônio vai entrar em sua casa, etc. Então, dê o seu dízimo, tá, filho? Só que o livro de Malaquias não foi escrito para o povo. O livro de Malaquias foi escrito para a liderança, para sacerdote. Ou seja, eles devem dar o Exato. dízimo, não a gente. Exato. Malaquias está condenando os sacerdotes que eram Quem tinha, né? soberbos e que desviavam o dinheiro. Exatamente. Naquele tempo que já tinha. A corrupção. Se Isaías. A profissão mais antiga do Mas mundo. a corrupção. Isso aí um amigo meu falou uma vez assim comigo, assim, velho. É o seguinte, quando o homem colocou um barco no mar para navegar, o outro colocou um outro barco para roubar o barco. É verdade. É na moral, velho. Sim, aí então Malaquias. Malaquias a Bíblia em si, ela é contra a escravidão, tanto que o modelo de escravidão que a Bíblia apresenta era um modelo baseado a partir de uma questão cultural, social, nunca em relação à cor da pele, como se fez. Sim. Se utilizou da Bíblia para dizer que o preto tinha que ser escravizado. Mas Você vai ter sempre, né? Sempre. Eles usam a Bíblia contra a própria Bíblia. Só te cortando rapidinho, professor, eu assisto um canal no YouTube. Isso é massa, né? E o rapaz Usa lá, a Bíblia contra a própria Bíblia. Isso é profundo. e para atacar a Deus. Para atacar a Deus. Eles usam a Bíblia contra a Bíblia para atacar ao próprio Deus. Eu já vi um rapaz, ele é muito inteligente, eu não sei como ele caiu numa burrice dessa, dele dizer que a Bíblia era racista, porque a Bíblia era a favor da escravidão. Porque, como o professor falou, a Bíblia, o modelo de escravidão da Bíblia não tem nada a ver com a cor da pele. Não existe isso. Eu acho que esse pensamento dessas pessoas veio ainda daquelas pessoas que acreditam que a marca de Caim do pecado é ser negro. Então pega e junta Lé com Cré, faz um abracadabra e mistura qualquer coisa, faz um tibum e entrega. E tenta enquadrar. Exatamente. E aí joga na cabeça das pessoas e na mente de quem entrar, entrou, e ela sai levando e distribuindo aquele Isso pensamento. é gente, né, velho? O poder de convencimento.
Infelizmente, eu vou ter que usar esse termo, é o poder de convencimento apenas dos burros. Porque tem coisas que na minha cabeça eu vou ouvir e eu vou ler e eu vou tentar entender aquilo para saber se aquilo se encaixa realmente com aquilo que eu acredito. Se não, eu ainda vou debater contra mim mesma, tentando provar que eu estou errada, e se eu não me provar que eu estou errada, aí eu vou continuar no meu pensamento. Se eu provar que eu estou errada, aí eu vou. Não, realmente, isso aqui faz sentido. Para refletir sobre isso é importante, né? Sobre todas as coisas. Exatamente. Porque a gente, ô Eduardo, perdão, Não, pode verdade. complementando o que Paulinha falou, foi uma coisa muito interessante mesmo. A pessoa cair na ideia de que a Bíblia é racista, a gente tem que entender o seguinte: você é historiador, você sabe, não tem como você ler um texto De de 2000 mais anos de 2000 atrás, anos atrás e aplicar hoje. com os olhos da modernidade. A Bíblia não é normativa. Me mostre na Bíblia onde é que tem dizendo que se deve escravizar as pessoas. Não tem. A Bíblia vai ter o seguinte modelo, que é seguido também vários modelos africanos de escravidão, antes da colonização. Qual é o modelo? Está devendo alguém? Você vai ser dessa pessoa como escravo. Depois de 7 anos você é livre. Está na Bíblia. Livro de Levíticos, está lá. Você vai ser, depois de 7 anos você está livre. Na África, é mais complicado ainda. Você vai estar devendo, você vai servir. Depois de 7 anos você é liberto, mas você não vai sair de bolso vazio. O teu Senhor vai te dar uma quantia para você se manter. Os ingleses aplicaram nos Estados Unidos esse modelo também, na colonização americana, né? Sim. Então, se você era um inglês, queria vir para as 13 colônias, não tinha condições de poder vir, o cara custeava a sua vinda, e aí você trabalhava para ele de graça durante 7 anos. Depois de 7 anos você estava livre, mas também ele te dava um pedaço de terra depois de 7 anos. Mas é só aplicado à pessoa branca. Só, a negra, claro, era só aplicado aos brancos. Só os brancos. Então, o Islã também ele tem esse tipo de pensamento. Tanto que o Islã, quando entra em África, ele vai se diversificar, tem partes do Islã que vai se misturar com religiões. Os malês que vieram para cá eram negros islâmicos, eram muçulmanos. E a revolta é uma revolta muçulmana, a revolta de negro muçulmano, que queria ter a sua vida preservada, ter a dignidade de sua vida, então ele se revoltar. E essa revolta do malê é impressionante. Poderosíssima, né? Muito forte. O Islã dizia que a pessoa poderia também ser escravo por 7 anos. Depois livre. Se ele quisesse continuar com o Senhor, ele poderia. Se ele porque o que o Alcorão ensina é que você não pode xingar seu escravo, você não pode maltratar seu escravo, você não pode. É muito claro no Alcorão isso. Então, naquele tempo, logo quando surgiu, eles realmente seguiam muito a risca. Só que depois o tempo vai mudando, eles começam a fazer outras coisas. Abandono. É bem complicado. E o desafio das mulheres, Paula, dentro desse movimento, velho? É um desafio grande, porque o movimento hip hop, hoje a gente tem um número maior de mulheres, né, desse movimento, mas também é um movimento muito machista, né? Muito conservador, assim. Eu lembro quando eu conversava com o Fábio uma vez, da dificuldade que a gente tinha, falar, pô, Fábio, vem uma menina pra gente trazer no podcast, uma menina que faz rap, que faz trap, que... Ele falava, pô, velho, poxa, menina é difícil, velho, é complicado, né? É muito complicado, muito complicado. E é o quê? É porque as meninas meio que acham o movimento meio estranho, porque também existe uma resistência do próprio movimento. É assim, é complicado em várias vias. É complicado porque ainda, por mais que a gente já tenha muitas mulheres que abraçam e que representam e que rimam muito, eu não sou uma das que rimam. Não rimo nada, não entendo nada de rimar, né? Mas temos mulheres hoje que abraçam esse movimento e que fazem acontecer, porém, de alguma forma que eu ainda não sei qual, ainda é um pouco preso, ainda é um pouco seguro, sabe? Essa participação das mulheres no meio das batalhas, pelo menos aqui em Camaçari, para a gente conseguir colocar uma menina na batalha
É uma tarefa dura, né? Porque eu lembro de lá, não teve, né? Naquele dia do UFC, Não, não teve. iria uma Iria a menina, menina, né? porém ela falou comigo e ela estava muito rouca. Ela mandou um áudio para mim muito, muito, muito rouca, mas ela mostrou um interesse, ela quer realmente participar. E eu tô de olho nela. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu tô de olho nela. Ela parece ser bem forte, bem determinada nessa Bom, parte, né? Então, eu acho que a intenção da gente é abraçar. Eu e Fábio estávamos conversando para colocar uma batalha só de meninas, só seja de de bola, né? mulheres, um evento que seja voltado para as mulheres, não apenas no mês das mulheres, porque o mês da mulher é Todo mês, todo mês, o todo mês dia, da toda hora. mãe, o mês da consciência é todo mês. A gente tem que cuidar disso durante todos os meses. Então, a gente está com esse projeto de fazer algo voltado especificamente para as meninas, com os mesmos moldes, porém para as mulheres, porque a gente quer dar essa visibilidade, a gente quer mostrar que a mulher também pode estar ali, também pode rimar, não é só uma questão do homem, não é só o homem que consegue, a gente também consegue. Então, ainda é um meio machista, às vezes eu tenho, por isso que eu falei que Ana e Paula são as duas, são a mesma pessoa, sou eu também, mas com personalidades diferentes. Ana é doce, fala manso e tal. Paula não, Paula é ignorante, fala alto, grita no ouvido, ameaça, vou lhe matar, faça direito, eu vou lhe pegar pelo pescoço, eu vou lhe cortar, você não vai participar, e acabou. E não adianta mandar mensagem para mim, porque eu vou lhe silenciar. Acabou. Então, às vezes a gente como mulher, às vezes a gente tem que chegar e falar mais alto, falar mais grosso, e às vezes a gente até passa, né? Ah, tá querendo mandar. Ela tá pensando que é aquele, tá pensando que eu sou eu e você, quem é? Porque, assim, às vezes a gente tem que se impor de uma forma um pouco mais ríspida para ser ouvida, por mais que às vezes isso faça parecer que a gente é grosseira, mas assim como para o negro, para a mulher negra, ainda tem esse adendo da dificuldade de ser um pouco maior. Mas a gente está com um projeto desse evento para as meninas, inclusive meninas que estiverem assistindo, que rimarem, por favor, falem comigo, falem com o Fábio, manda mensagem aqui, professor, que ele encaminha para a gente, que a gente quer fazer, a gente quer dar esse lugar, essa visibilidade para as meninas, porque menina também rima muito, menina tem uma criatividade incrível, assim como os meninos, então é importante, a gente está lutando por isso, e eu, como mulher, estando à frente, eu quero mais ainda. Que bacana. Não sei se você viu esse dia, eu estava assistindo o jornal e eu vi uma matéria que tá tendo um problema no Rio, né? O Rio de Janeiro é um problema, né? É um problema sério o Rio de O Janeiro. Rio é o Rio. O Rio tem que ser fundado novamente. O Rio é lindo, velho. Cidade maravilhosa. Mas os problemas sociais do Rio é um negócio assim absurdo. E aí um grupo de jovens, né? Então, que desce os bairros periféricos, as favelas e tal, para assaltar ali nos bairros nobres do Rio de Janeiro. Nesse negócio eles caem, bateram no senhor, o cara caiu, não sei o que e tal. 2 dias depois, um grupo de moradores de Copacabana fundou um coletivo, brancos, vestidos de pretos, que ele acha que ele não queria se parecer com a Ku Klux Klan, então ele não queria levar o estigma de Ku Klux Klan, então não botaram branco. Vestiram-se de pretos e fizeram uma caminhada cantando, né? A Zona Sul só tem Playboy, né? Que é um grupo que vai caçar essa galera que está cometendo crime aí nessa região de Copacabana. No dia seguinte, pegaram um jovem negro em Copacabana, foi no Leblon, se não me engano, e quebraram o cara no pau. E aí o cara chorando, dizendo que era um trabalhador, que vendia bala, que ele não era cracudo, que ele era pai de família, né? Que ele tinha um filho, era casado, estava ali trabalhando e tal. Acho que 2 dias depois a polícia automaticamente pegou o rapaz em um bairro periférico, acho que Campo Grande, se não me engano, no Rio de Janeiro. O cara que tinha agredido o senhor em Copacabana, lá, tinha dado um murro no cara e o cara tinha caído. Né? Eu acho que eu estou vendo assim, Monteiro, não sei se você concorda comigo, as tensões raciais no Brasil, elas estão cada vez mais, né, sabe? Cada vez mais forte, cada vez mais latente.
Isso está me preocupando um pouquinho, porque o nosso lado é sempre o lado mais frágil, né? É sempre, a gente está sempre mais vulnerável, sabe? Eu não sei como é que você avalia essa questão. Está ficando bastante realmente evidente essa questão da luta racial aqui no Brasil. Esse negócio aí, desses homens brancos, que sempre estão irritados com a violência saindo para massacrar qualquer um, eles têm um alvo. O alvo é preto. Porque o preto é sempre associado à criminalidade. Eles estão imitando a mesma coisa que a Ku Klux Klan fez nos Estados Unidos logo na primeira década de 1920, de 1900, do século XX. A Ku Klux Klan já estava caindo, só que depois do surgimento do filme A Origem de uma Nação, como é? Sim, é uma coisa assim. Mais ou menos isso, esqueci o nome dele, eu acho que é A Origem de uma Nação. Depois desse filme, a Ku Klux Klan começou a sair na rua pegando um preto, batendo. Eles estão começando a imitar a mesma coisa, o mesmo modus operandi que você tem ali. Só que aqui no Brasil, o racismo ele sempre foi subjetivo, ele sempre foi oculto. Nos Estados Unidos é algo mais claro. Aqui no Brasil você tem o desenvolvimento de uma democracia racial. Nunca existiu democracia racial, mas o que se vendia lá fora era que preto e branco viviam em paz, coisa que nunca existiu. Aí o negro começa a querer lutar pelos seus direitos, o branco começa a se incomodar. Porque a estrutura do Estado ela é branca, com viés europeu e estadunidense. Branca, com viés europeu e estadunidense. Então, eles vão tentar, de toda forma, dificultar o acesso do negro. Só que o negro, ele começa a sentir, e está sentindo isso com muita força nos últimos 20 anos, que precisa fazer alguma coisa para mudar. Porque não tem como você mudar conversando com quem está no poder e com quem quer manter privilégio. Não tem como. Época. Voltando novamente, para eu sempre ser distraído, então desculpa. E Luiz Gama. Joaquim Nabuco, abolicionista, maravilhoso, maravilhoso. Só que o Nabuco, ele queria tratar da abolição com quem escravizava. Ele achava que era por meio da lei, das instituições racistas que você poderia abolir a escravidão. Luiz Gama já era diferente. Luiz Gama já pensava, nós temos que levar consciência para o preto. É o preto que tem que contar a sua própria história, é o preto que tem que tomar a própria atitude do movimento, é o preto que tem que partir para cima, é o preto que tem que lutar por sua liberdade. Cara, a gente veio ter uma lei para permitir, obrigando as escolas públicas e privadas, a Lei 10.639, de ensinar a cultura afro-brasileira indígena. Surgiu em 2003, em 2003, olha quantos anos de história o Brasil tem, e apenas em 2003 se obriga as escolas a ensinarem cultura e história afro-brasileira e africana. Se cumpriu? Não se cumpriu. Eu não lembro, cara. Eu volto a dizer, eu não me lembro qual foi o último professor que me falou alguma coisa sobre a África. Eu me lembro de um professor que disse que a África é tudo igual, ou seja, pensamento homogeneizante, né? Achando que a África não é um continente com vários povos. A África é apenas um grande país e que todo mundo que está lá segue a mesma religião, segue a mesma cultura, comida, exato. Que todo mundo se escravizado mesmo. Que pensamento racista. Então, quando eles se juntam para fazer esse tipo de coisa, dizendo que estão com raiva da violência, a violência realmente lá é evidente. O ódio deles à violência é legítimo, mas a forma como eles querem tratar essa questão da violência a partir das vias de fato só demonstra que eles têm um alvo. O alvo é a pessoa preta. E quem foi que colocou esse alvo em nós? Foi o próprio Estado. O próprio Estado que fez isso. Ao não reconhecer que nós temos um racismo estruturante, a nossa Suprema Corte, o STF, é a corte mais desigual da América Latina. É o único país da América Latina que não tem uma mulher e que não tem uma pessoa preta lá. É o único país da América Latina. Até Ruanda, que é um país africano, que a gente chegou a conversar sobre Ruanda, falando sobre o filme Hotel Ruanda, é o país que mais tem mulheres na política, na Suprema Corte ativa, e é um país africano, mas ninguém corre para isso, né? Então a gente só olha para a África e pensa, pô, que continente fudido, viu, velho? A gente só olha para a África assim, olha assim, mas a gente não procura estudar a história, ver como é que se dá as suas características. Na África, quando eu sempre falo isso, na África,
o feminismo nasce, o feminismo nasce com viés branco, Europeu. então você tem o feminismo ocidental. Na África não tinha necessidade de ter feminismo. Não tinha necessidade de ter feminismo, porque a sociedade africana é Matriarcal. matriarcal. Não era através do homem que você descobria a descendência de alguém, era através da mulher. Não era através do homem que você recebia a bênção de alguém, era através da mulher. Não é através do homem que você respeita o Deus totêmico de alguém, é através da mulher. Tanto que quando um homem se casava com uma mulher, ele tinha que pagar mensalmente a proteção do Deus totêmico da mulher, mas não pagava o dele. Por quê? Porque é uma sociedade matriarcal. Isso vem mudar com a colonização, que é quando o machismo e o patriarcalismo começam a invadir a África. É aí. Problema muito sério. É uma questão assim. E você falou uma coisa legal, essa coisa de que o Estado nos transformou em alvo, né? E quem vive em bairro periférico sente isso bem mais próximo, né? E quem trabalha com jovens nas periferias, como a galera da M-City, né? Sente isso mais na pele, né? E tem relatos, sei lá, cotidiano para falar sobre isso. E quando você trabalha com jovens periféricos, que faz rap, que veste uma roupa diferente, que gosta de uma barba grande, um cabelo diferente, isso aí, meu irmão, é um ambiente perfeito para você se tornar um alvo, né, pô? Com certeza. É, é difícil a gente conseguir, por exemplo, vamos marcar um ensaio para ficar até mais tarde. Poxa, deixei minha identidade em casa, não posso não, porque se a polícia me pegar, eu vou apanhar. Se fosse um branquinho, bem arrumadinho, engomadinho, não ia ter esse problema. A viatura nem para. Essa é a verdade. Nem para, a verdade é essa. Nem para. No dia do evento, estávamos do lado de fora e aconteceu de uma viatura parar um carro. E aquilo ali mobilizou quem estava ali fora, ficou besta de falar. É sério que a viatura parou aquele e só desceu branco, branco, sem camisa? Eu falei, pelo menos vai deitar no chão. A única coisa que viu o chão foi o solar da sandália dos que estavam calçados. Porque se tivessem um carro, é, os meninos da Algodengue, os meninos da Ursão, os meninos que foram batalhar, estavam todos deitados no chão do dia 26 até hoje. Eles iam estar todos deitados no chão como marginais, como ladrões, bandidos, traficantes, porque a polícia não quer saber. Infelizmente, a grande maioria não quer saber. Eles não perguntam onde você mora, eles não perguntam o que você está fazendo na rua. Você mora onde? Cadê? Bora lá, que eu quero ir na sua casa. Ah, eu vim aqui comprar um pão para minha mãe. E cadê? Bora lá, que eu vou levar você em sua casa. Não, isso não acontece. Ah, você foi comprar pão? Pá, um tapa pela mentira. Você foi comprar pão para quem? Para minha mãe. Outro tapa porque botou o nome da mãe. Não, vai aqui o pão. Pá, o pão cai no chão. Então, infelizmente, para a gente que vive essa realidade triste, que é como tem acho que é uma música, não lembro, né? Que branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão, branco fazendo não sei o que é bom, preto fazendo não sei o que é ruim. Então a gente tem que, infelizmente, mais uma vez, a gente tem que lidar com essa realidade e usar subterfúgios para não cair nessas ciladas. A gente tem que se atentar para não ficar até tarde na rua, os meninos. Eu sempre falo, quando vão me deixar em casa, eu brigo, eu falo, gente, não precisa me levar em casa, eu vou sozinha. Aí não, a gente vai levar. E vai eu e um monte de segurança. Não, me leva em casa. Eu falo, gente, ó, me avise. Quando chegar em casa, Deus salve, me avise. Quando chegar, avise. Quando chegar, avise. Uns avisam, outros não. Chegou, cheguei. Porque é aquela história da mãe que fica até meia-noite esperando o filho chegar em casa, porque a gente sabe que por mais que ele não esteja fazendo nada de errado, às vezes ele está com um violão na mão, às vezes ele está com um microfone na mão, porque foi fazer uma batalha com um amigo, na casa do amigo. Um tem um violão,
o outro tem um microfone, o outro tem a caixa, vamos juntar todo mundo na casa de um, fazer uma batalha, mas tem horário para ir embora, porque depois de determinado horário, se você ficar na rua, a polícia vai te pegar, independente de você ter documento ou não ter documento, você tá na rua, você é bandido, você é vagabundo. Duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa leva um tapa, ou ela desaba. Ou ela cai no abracadabra, né? Que é o mais perigoso. É o grande, né? O grande buraco que as pessoas caem e vão para lá em Nárnia, né? E ninguém nunca mais encontra elas. E quando encontra, numa situação que já não pode mais responder, aparece ali uma droguinha, uma arminha, trocou um tiro, mas não tem um exame para ver se tinha uma pólvora na mão, porque exame, né, de pólvora se faz em mão de rico. De mão de pobre não se faz. Só para Faz por dedução. Faz por dedução. Não, eu acredito que na mão dele tem. Então bota aí no laudo que tem, né? Então, infelizmente, é muito difícil para a gente, é muito complicado para a gente. Mas vamos acreditar que a arte está salvando, né? E uma coisa assim, porque Camaçari, as pessoas têm uma percepção, não a gente que está no dia a dia lidando com as pessoas dos bairros mais periféricos da cidade, mas no geral as pessoas têm uma percepção de que Camaçari essas coisas não acontecem. Eu já recebi um fuzil na minha casa. As pessoas acham que essas coisas não acontecem, mas eu converso com os alunos que são de bairro periférico. Velhos alunos, eles sabem a numeração das viaturas. A numeração das viaturas. Rapaz, aquela viatura ali é não sei quem. É assim que eles falam. Vixe, aquela viatura ali é não sei quem. Você é doido, se ela pega a gente na rua de bobeira de noite, dá o esculacho e manda embora. Né? Então, e as pessoas têm essa sensação de que Camaçari, esse tipo de agressão racista não acontece. Porque nas grandes cidades você tem uma imprensa que ainda denuncia esse tipo de coisa. Mas aqui é muito mais difícil, né? Só realmente quem trabalha, quem vive nas comunidades e tem relação com os jovens da comunidade é que que sabe que essas coisas acontecem na cidade. É muito importante a gente pensar uma coisa sobre a polícia, né? A polícia nasce para vigiar os corpos negros. Vamos começar por isso. A polícia é importante, mas eu acho que ela tem que ser desmilitarizada. Ela tem que ser um modelo civil. Agora não entende o que é isso não, Não entende. Agora pensa que falar isso aí acaba com a polícia. Exato. Não, você falou, agora você desenha, Exato. vai colorir e ainda assim não vão entender. A polícia civil não é militar. Ela é civil. E eles usam armas. A polícia militar é militarizada. Ela segue o modelo do exército. Exército, pra quê? Poxa, o exército serve para quê? Legal, proteger a nação de uma possível invasão. Beleza, legal. E a polícia militar? Quem é que está invadindo alguma coisa aqui? Pô, então, a única coisa que vem na minha cabeça é que a militarização da polícia surge justamente para colocar os corpos pretos na linha do pensamento branco. 1891. Você tem a lei da vadiagem, a lei que proíbe a capoeira. Por quê? Acabou a escravidão e Cai negão na rua, meu irmão. Cai negro na rua. Só bastava estar sentado, meu irmão, tomando uma águazinha, tomando um refrigerante, para daqui a pouco, quando tu olha para trás, já vem, toma assim, tá preso. Não poderia ficar preto na rua. A polícia vem justamente para controlar os corpos pretos. Isso é um fato histórico. E essa é uma coisa importante da lei da vadiagem, só para complementar o que você está falando, que ela fez uma coisa, gerou uma coisa na comunidade negra, e dos negros, que a primeira coisa quando a polícia chega, a primeira coisa que o negro diz, ele diz: eu sou um trabalhador, e puxa a carteira de trabalho. O reflexo era a lei da vadiagem, porque você tinha que provar que você não era vadio, porque se você fosse vadio, você era preso, você era apanhado, você tinha que ter emprego. Agora, como? O teatro experimental do negro, do Abdias Nascimento. O teatro experimental é impressionante, né? Como eu digo, os negros têm que se unirem e ajudarem a si próprios. Porque se for depender da estrutura racista que nós temos do Estado, o teatro experimental do negro, por Abdias Nascimento, pegava negros da periferia, ensinava a ler,
ensinava alguma profissão, ensinava a ser artista, seguindo e outra, pegava notícias de culturas pretas em outras partes do mundo e trazia para cá. Só que eles faziam uma coisa que era inacreditável. O que você falou, o preto sempre estava com carteira, eles criavam carteira de identidade, colocaram no bolso, porque se e aí, vagabundo, já vem logo coisa, vagabundo, porque é preto. Tá fazendo o que aqui na rua? Pô, sou trabalhador e eu posso provar. Um branco, pô, velho. E aí, não pergunta nada, só cumprimento e já foi. Por quê? Porque preto sempre tem que reafirmar sua identidade. O tempo todo. Você não vê branco tendo que reafirmar sua identidade, não. A identidade dele já é reafirmada na sociedade inteira. Na escola, nos tribunais de justiça, nas universidades. Você tem uma identidade branca estabelecida. Agora, preto, ele todo dia tem que reafirmar sua identidade. Cansa, né, velho? Cansa. Cansa realmente. Você cansa, você tem que provar todo dia que você não é, que você pode, que você é inteligente, que você é educado, que você não é violento, que você é um ser humano como outra pessoa. E provar para si mesmo, além de provar para si mesmo, ainda provar para os outros, né? Porque a gente, além de lutar pelos nossos, a batalha coletiva, a gente ainda tem as nossas batalhas internas, individuais, as nossas dores que não têm relação com a cor, as nossas batalhas mentais, as nossas batalhas físicas, as batalhas estruturais do meio que a gente vive. Então, é mais complicado para, por exemplo, um negro conseguir um tratamento numa unidade básica de saúde da periferia para um problema de cunho mental, uma depressão, uma ansiedade. Poxa, um preto. Você é fresca, pai. Frescura, rapaz. Um negão desse com depressão. Imagine. Cara, tem um negão desse. Já percebe que preto é só com percebe. Se com depressão, um negão desse com ansiedade, vai procurar pegar um capinão terreno que sua depressão passa. Manda uma capinar. Porque eles acham que a gente não tem sentimento. Isso aqui não existe. Não existe na gente. Então, bom, a depressão foi foda, mas realmente legal. Realmente, isso aqui. Isso a gente na visão dos outros, a gente é só um corpo feito para trabalhar. O que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração, não vale nada. Foda-se. Você tem que trabalhar. Você é o que você produz. Mas isso só vale para os pretos. Para os brancos, você é aquilo que você puder ser. E tá válido. Se é o que você quiser, né? Você pode ser o que você quiser. Mas para um preto não é assim. Não é dessa forma que funciona. Eu ouvi isso N vezes. N vezes. Você é bonita. Você é bonita. Vá se arrumar. Vá procurar. Vai procurar uma escola de dança. Vá dançar. Explorar seu corpo. Você tem um corpo bonito. Gente, eu não quero ter corpo bonito, não. Eu estou pensando em me matar. Você está entendendo? Eu não quero explorar o meu corpo. Eu quero que o meu corpo desligue. Eu simplesmente quero que acabe. Não, mas não pode ir uma preta bonita dessa, de uma preta bonita, depressiva, ansiosa, que tem medo de sair de casa. É isso que eu quero que você veja. É isso que eu quero que as pessoas vejam. Não olhe para mim como, ai, como ela é bonitinha. Eu não sou bonitinha, eu não tô me achando bonitinha, não tem nada de bonito em mim, minha cabeça está uma merda, eu estou uma merda, eu preciso descansar. Não, levante, vista a roupa e vá trabalhar. Você tem que trabalhar. Você não pode pedir uma licença por um problema mental, porque você está com depressão. Eu não posso, eu não podia. Mas se eu fosse branca, se eu tivesse condição financeira, porque até para eu ter uma condição financeira, a minha mãe precisaria ter tido uma condição financeira para poder bancar uma escola foda para mim, para eu não precisar me preocupar em com 15 anos de idade ir para um salão de beleza trabalhar junto com minha mãe. Então eu não tive a oportunidade. Eu não herdei. O que eu herdei da minha mãe, graças a Deus, foi a cor, a força e a vontade
Mas, às vezes, a força e a vontade a gente não consegue ter. E quando a gente busca de outros meios que deveriam estar ali disponíveis para a gente não acha. Porque o preto ele não tem uma boa oportunidade de emprego. O preto ele não tem. E a mulher preta, quando ela tem uma filha que depende dela, aí é mais difícil ainda. Porque você não tem outras pessoas, você não tem uma rede de apoio para cuidar de você, você não tem uma rede de apoio para cuidar do seu filho, para ficar ali enquanto você trabalha, e enquanto você faz uma coisa, você faz outra, e você se vê perdido no mundo, e aí você fala, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu vou correr para onde? Para onde é que eu vou? E aí quando você perde aquela base que você tinha, porque eu tô falando sobre mim, né? Eu tinha minha mãe, eu perdi minha mãe. Minha filha tinha 1 ano e 8 meses quando eu perdi minha mãe. Então, tipo assim, tinha o pai, tinha a avó, a outra avó, e cuida e ajuda e tudo, mas aí passou o tempo, há uns 2 anos atrás, fiquei mal, foi uma luta para conseguir, para eu conseguir uma ajuda. Eu trabalhava na época, e como é que sai do trabalho? Não pode sair do trabalho, tem que ter cuidado, porque senão você vai ficar desempregada e você vai ficar mal vista, ele vai lhe dar uma carta ruim, você não vai conseguir emprego em outro lugar, quem é que vai dar emprego a maluco? Eu ouvi isso, quem é que vai dar emprego a maluco? Eu era o cérebro daquela loja, eu era o cérebro, eu cuidava de tudo. Mas quando você fraqueja por um momento, quando você precisa de cuidado, você não acha, porque para quem é preto, para quem mora em bairro periférico, é muito mais difícil, é muito mais complicado uma pessoa te olhar, nem que seja com olhar de pena, mas não tem nem de complacência, nem de cuidado, nem de sororidade, nem de humanidade, muito menos de pena. A sociedade branca quer que o preto trabalhe. Se pudesse arrancar a cabeça e o corpo funcionar só no automático, para eles estariam ótimos. Porque não ia ter problema mental. Não ia ter problema mental, não ia reclamar, não ia debater, não ia falar, ia simplesmente pegar ali o corpo mecânico e trabalhar, e no final do dia vá embora e não me cobre nada, não fale comigo, me entregue tudo perfeito, e é isso aqui que eu quero. E se você perder isso aqui, você não vai achar mais em lugar nenhum, porque você não tem qualificação. Então, é difícil pra caramba, é muito difícil pra gente. E uma coisa assim, é importante você falar sobre isso, Paula, porque a gente vê nos jornais, né? A gente vê de quando aí, não sei quem parou de cantar, pediu uma pausa na carreira porque Ano sabático. tá com problema de saúde mental, tá com ansiedade, tá com depressão e tal. Mas as pessoas também não levam em consideração que as maiores vítimas de problemas mentais no Brasil são pessoas negras. As maiores vítimas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, são pessoas negras. E na maioria das vezes, essas pessoas elas se tratam por si próprias, porque não tem um sistema de saúde público que dê condições para as pessoas poderem se tratar, né? E no particular, as consultas são caríssimas. Um tratamento, uma consulta com um psicólogo é caro. Se eu não me engano, da última vez que eu vi uma consulta com um psicólogo era R$ 170. E você tem que fazer uma vez por semana, imagine. Que poucas pessoas negras, uma hora. Poucas pessoas negras têm condições de pagar isso. Então seria 4 consultas na semana, a R$ 170 cada uma. Quanto vai dar? 7, 14, 21, 28, R$ 680. Só para o cara conversar com você 1 hora por dia. Aí você mora na rua, você cura um lado da depressão, mas você adquire outro. Porque você não come, você não tem casa para morar, você vai virar um mendigo depressivo. Vira um mendigo depressivo. Você vai virar um mendigo depressivo. Isso quando tem uma empresa que lhe abraça, porque tem empresa que ainda tenta passar a perna no cara, e aí o cara ainda tem que ir. Vou para advogado, vou para isso, vou para aquilo, para reconhecer os meus direitos, para poder ter direito aos meus direitos. Então, tem muita coisa que para a gente é muito mais difícil, não só para a gente, mas para as outras pessoas também. Porém,
trazendo, né, para nossa realidade, é muito mais complicado você conseguir uma consulta no SUS para você ir no psicólogo levar para o seu trabalho. É muito difícil, é muito difícil. Quando eu tentei lá no postinho, aí me mandaram para outro lugar, aí eu fui, aí me mandaram para outro, me mandaram para outro, me mandaram para outro. Eu me vi num lugar que eu falei assim, realmente eu estou à beira de rasgar dinheiro e sair, tirar a roupa e sair correndo na rua. Porque me botaram num lugar que tinha um rapazinho, um jovenzinho, que ele tava aqui, assim, a testa dele tava toda machucada. Porque ele tava pum, 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 batendo na parede e a mãe segurando. Eu falei, meu Deus! Vai acabar comigo. Falei, gente, daqui a pouco vão me amarrar aqui, eu só quero conversar. E o menino ali, eu falei, gente, atende o menino. Atende o menino. Até o que eu tava sentindo na hora. Passou. Eu falei, gente, o amor fala, me dá um socorro pelo menos pra segurar esse menino, que ele vai abrir a cabeça batendo ali. Então, eu consegui, entre muitas aspas, eu consegui. Porque o meu médico foi embora, saudade dele, inclusive, mas ele foi embora, porém o tempo que me atendeu foi muito bom, foi lá mesmo no bairro, mas foi muito difícil. Muito, 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 muito difícil. A sociedade nem encara essas questões mentais para a comunidade negra ainda com preconceito, né? Que antigamente chamava de banzo, né? Os negros chamavam de banzo, a tristeza profunda. Banzo, que é a tristeza profunda, que tornou-se a depressão. Muitos deles preferiam a própria morte. A própria... Você tem relatos de negros que pulavam dos navios e preferiam morrer afogados do que viver uma vida de escravidão. Era bem trabalho forçado. Vocês falando sobre essa questão de saúde pública, sabe o que é que eu penso? Às vezes eu acho que isso é intencional, justamente para excluir o negro. Três coisas que o negro é a maioria: utilização do serviço público de saúde, moradores de rua, população carcerária. E as pessoas não. Eu falo com a pessoa assim: como você anda na rua e você vê um cara andando na rua, por que você não olha a rua do cara, bicho? Por que você não olha a geografia do cara que mora na rua? Por que as pessoas não veem isso? Não vê que a 90% das pessoas que moram na rua são pessoas negras. As pessoas conseguem ver isso. Como Paulo falou, a maioria dos moradores de rua. Então, você tem essas três instituições entre aspas, que moram na rua não é, nem cadeia entre aspas, em que negros são maiorias. Negros são maiorias. Isso é intencional. Você pegar o sistema de saúde, o negro conseguir um psiquiatra, um psicólogo, eu demorei para conseguir. Um psiquiatra. Depois de quase que eu fui de Vasco, foi que eu consegui um psiquiatra, né? Mas, aí você tem o plano de saúde privado, caro para o Brasil, os caros do mundo. Aí negro não consegue acesso na pública, privado consegue seguir, não é? Lá não tem grana. O que é que o cara vai fazer? É intencional. Ele vai ter que suportar aquela dor. Só que negro também é a maioria dos que se matam. Também a maioria do que se matam também. Ou seja, existe uma política assim, intencional de extermínio da população negra através da negação de atendimento médico, jurídico e por aí vai. Existe essa ocultação. E quando o negro não se mata, o que é que ele faz? Entra em desespero e acontece o quê? A maioria da população carcerária é negra. Mas você não tem uma reeducação para inserir novamente a pessoa na sociedade. Eles formam novos bandidos. As facções só surgem porque o Estado apoia. Carandiru, PCC. O PCC surgiu por quê? Por causa da violência policial no Carandiru. O PCC surge como um movimento de vingança contra os policiais. O policial que foi condenado no massacre do Carandiru de maioria preta? Nenhum. Eu desconheço. Tem gente até que não foi condenado até hoje. E o Estado fez questão de ouvir. Inclusive,
derrubando onde ficava o antigo Carandiru, na Para casa de tentar apagar a história. e construir outra coisa lá, Para tentar apagar a história. Construir um parque. Exato. Tentar apagar a história. Tem, cara, uma política O clara. Brasil é uma coisa assim. Pô, me desculpa, você falar uma coisa interessante, uma coisa muito importante para a gente que é historiador, mexe muito, porque o Brasil tem essa vontade de tentar esconder a história. Não enfrenta a história de frente de forma nenhuma, bicho. É um negócio horrível que o Brasil tem, velho. É sempre a tentativa de tentar mascarar a história, esconder a história e não debater sobre os problemas históricos que o país tem. Foi mal, porque mexeu mesmo. Mas é isso mesmo. Entendeu? Assim, é um negócio extremamente absurdo. E você falou essa coisa, e é verdade isso. Os negros são a maioria que tiram as próprias vidas. Os jovens negros são as maiores, o maior percentual de pessoas que se matam. Porque tem uma cobrança excessiva. São jovens negros. Principalmente do que ela falou. E ela tem mais propriedade de fala, claro. Principalmente as mulheres. Existe uma cobrança enorme. Muito grande. Os homens pretos são os que mais se matam. As mulheres, elas também fazem isso, mas elas suportam, principalmente aquelas que têm filho, por causa do filho. Porque do filho, Porque precisa criar. Existe esse peso de que a pessoa preta não pode ter sentimento. Ela tem que trabalhar duro e que se lasque a saúde, cara. Que se lasca a saúde. O importante é a tal da meritocracia desenvolvida por um branco, colocado na cabeça de um preto, não pelo bem do preto, mas que o preto se mate. Para que o preto se una com essas comunidades brancas para continuar propagando esse racismo que nós vemos por aí. E é feio quando você vê um preto defendendo meritocracia, um preto propagando racismo, porque ele não pode ser racista. Isso é um fato. Para um preto ser racista, deveria mudar toda a história. Tem que mudar toda a história, né, para existir esse racismo. Não existe. Mas quando o preto ele propaga o racismo, ele compra do opressor. Por quê? Porque ele é ensinado que racismo não existe e que existe um racismo contra branco. E ele é ensinado de que forma? Através das instituições, principalmente da escola. Isso é um fato, não tem como negar. E essa coisa da ação do Estado, porque o racismo, ele como se diz, ele é percebido a partir da ação do Estado. Então, quando o Estado, por exemplo, aqui o exemplo, questão policial, quando o Estado entra num bairro periférico e mata um monte de jovem negro e tal, é um racismo. Quando nega o atendimento, como é que se diz, nega o atendimento também à comunidade negra, também uma forma de racismo. Então, as pessoas não entendem que o racismo do Estado, ele está na ação do Estado, quando ela é excessiva, mas também na inação do Estado. O Estado se recusa a agir, porque, por exemplo, quando eu falei aqui do jovem que deu um murro no cara em Copacabana, um homem branco, né, rapidamente encontrou esse jovem e ele foi preso. Mas quando acontece um problema com um jovem negro, com um trabalhador negro, um pai de família negro, ninguém encontra o responsável. Ninguém se preocupa em encontrar quem foi que fez isso com esse rapaz. Quem assaltou, quem matou, quem bateu, quem. Então, o racismo ele é quando o Estado atua de forma excessiva, mas também quando o Estado também se nega de atuar. É na ação e na omissão. E na omissão, né? E aí, por isso que eu concordo com você, que é um processo de extermínio de verdade. Há um sistema que tem como objetivo nos exterminar socialmente, psicologicamente, emocionalmente, culturalmente, né? E é uma tarefa dura resistir essa porra todo dia. Tem que estar bem, meu irmão. As pessoas normais matam um leão por dia, né? A gente é uma savana. Isso é verdade. É uma savana diária, né? É complicado. Velho, eu quero falar pra você assim que eu adorei esse papo, bicho. Eu acho que assim, que o Mano poderia encerrar essa temporada da melhor forma. Acho que não tinha outra maneira de encerrar, não. Foi muito legal esse encontro aqui, velho. Muito bacana. Eu quero agradecer a vocês dois. De verdade, assim, acho que tem muito papo para a gente trocar ainda sobre essas questões. Acho que saiu daqui muita coisa bacana. Aí eu vou pedir para Monteiro despedir, olhar para aquela câmera ali, mandar um recado para a galera, falar o que ele quiser falar, ficar à vontade. A casa é sua, irmão. Fique super tranquilo. Pessoal, foi um prazer enorme estar participando aqui do Nós com o Edivaldo e com a Paulinha. Eu adorei! Sinceramente, discussões
interessantes e maravilhosos para trazer consciência para esse. A Paula, nossa, velho, é cara. Ela quando ela chega, ela bota uma frase assim, ela que falta um assunto e já acabou ali, velho. Cara, nós temos que ter essa consciência de que os corpos pretos realmente estão sendo exterminados e continuam sendo escravizados através da escravização moderna. Continua. E nós temos sim que nos unir para acabar com isso. E lutar, gritar, partir para cima das instituições do Estado e cobrar delas políticas públicas afirmativas. E eu adorei esse papo. Foi muito bom. Agora é com você, Paulo. Bom, gente, para mim, mais uma vez foi um prazer estar aqui. Maravilhoso. Eu estava muito nervosa, mas graças a Deus, os nossos queridos cavalheiros me deixaram bem à vontade e eu gostei muito. Eu espero que esse papo, se alcançar uma pessoa, se mudar uma mentalidade, eu acho que já valeu super a pena e é muito válido, é muito importante que a gente busque os nossos direitos de todas as formas possíveis, em todas as áreas possíveis, seja na educação, seja na saúde, seja no esporte, nas artes. A gente cabe em todos os lugares. E para os jovens, eu peço do fundo do meu coração que não deixem ninguém, em lugar nenhum, silenciar a voz que tem dentro de vocês, o grito que tem dentro de vocês. O grito da independência, ele pode ser ouvido e ele pode ser dito todos os dias, dentro da nossa casa, na nossa escola, com os nossos amigos. Então, não se calem jamais. E mais uma vez, muito obrigada. Eu amei. Foi uma aula para mim estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aqui a meus dois irmãos, Monteiro e Paula. Foi muito bom estar com vocês aqui. Quero também deixar um recado para nossos irmãos negros e irmãs negras que estão nos ouvindo, nos vendo, dizer a vocês, eu gosto muito dessa frase de Malcolm X, que é: está na hora de lutarmos por nós mesmos. A gente não pode esperar que o mundo branco racista nos ajude, que o mundo branco racista resolva os nossos problemas. Os nossos problemas só serão resolvidos por nós. Então, muito boa noite. É um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. Aqui é história, política, emoção, inspiração, é muita coisa boa. Essa temporada fica por aqui. A gente volta no ano que vem com a 4ª temporada do nosso podcast. Tamo junto. Valeu. Aqui é política, é história, é emoção. Aqui é nós.